Boa noite. Que bom que vocês vieram à casa do Senhor. E vou me apresentar porque eu acho que nem todo mundo me conhece aqui. Mas eu me chamo Vitória. Eu sou uma jovem aqui da Central de Florianópolis, faço parte do Ministério Jovem. Eu sou natural de Belém do Pará e hoje eu fui escolhida para falar um pouco, para a gente refletir sobre o amor de Jesus com a gente. E partindo para a mensagem, porque eu acho que eu não tenho muito tempo, ou tenho? Olha, ela falou que eu tenho. Eu vou tentar ser bem breve, mas que a mensagem seja muito frutificante, que elas brotem no coração de vocês, que criem raízes. Abram a Bíblia de vocês, lá no livro de João 21. Quem tiver Bíblia com celular. Amém? A gente vai ler do versículo 1 até o 6 e depois a gente vai pular para o 9. Está escrito assim: Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: Vou pescar. Os outros responderam: Nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, ou em outras versões também está ao clarear da madrugada, Jesus estava na praia. Mas os discípulos não reconheceram que era ele. E Jesus lhes perguntou: Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles responderam: Não. Então Jesus disse: Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. Agora a gente pula lá para o versículo 9. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão. A gente para por aí. Interessante, né? Tem alguns personagens na Bíblia que eu me identifico bastante pelo caráter ou, às vezes, algumas coisas que eles fizeram, que a Bíblia conta. Um deles é Jonas. Jonas era um pregador, ia onde mandava o Senhor. Estou quase cantando aquela música do Daniel Littke, né? Mas Jonas, ele era um bom pregador. Só que um dia, em específico, ele resolveu desobedecer a Deus. Ele não seguiu o que ele deveria... Ele não fez o que ele deveria ter feito. Desobedeceu, as consequências ruins vieram, ele foi punido, né? Ele foi para dentro de um grande peixe. Mesmo assim, Deus ainda usou ele depois. Eu me identifico bastante com Jonas, porque às vezes Deus me pede para fazer uma coisa e eu fujo daquilo. E eu sei que não era para mim estar fazendo aquilo. E outro personagem que eu me identifico bastante é Pedro. Eu não sei se parece com vocês também, mas muitas vezes impulsiva, fala na hora que não deve, precipitada. E os personagens principais aqui nessa história é Jesus e Pedro. E aqui no verso 1 diz: Depois disso. Aí vai uma dica para a gente que gosta de ler a Bíblia, né, estudar a Bíblia, fazer perguntas para o texto. Depois disso o quê? O que está acontecendo depois disso? Antes disso, deles fazerem essa pesca que não foi bem sucedida, os discípulos estavam fugindo dos judeus. Jesus tinha acabado de ser morto, crucificado e humilhado. E na cabeça dos discípulos, Jesus viria e estabeleceria o seu reino aqui nessa terra. Eles achavam que Jesus iria reinar aqui nessa terra, e não foi isso que aconteceu, como diz a história. É tanto que a mãe de um dos discípulos fala assim: Senhor, quando tu estabeleceres o teu reino aqui na terra, faça com que um dos meus filhos sente à tua direita e outro à tua esquerda. A ideia deles estava tão fixada nisso que quando Jesus morre, eles não entendem o que aconteceu. Poxa, ele não era o rei que veio para salvar a gente? Por que ele morreu? Então aqui,
Jesus já tinha se revelado 2 vezes, essa é a terceira vez que Jesus se revela aos seus discípulos, só que mesmo assim eles não o reconheceram. E no verso 3, fala assim, vou pescar. Pedro diz, né? Vou pescar. Tem alguém aqui que já pescou? Tem? Legal. Qual que é o melhor horário para pescar? Pode responder se quiser. De noitinha, né? De madrugada, onde a maré está mais calma, está mais tranquila, os peixes estão mais na superfície. E agora outra pergunta. É pecado pescar? Cadê o pastor? Não está aqui. Mas vocês acham que é pecado pescar? Não é pecado, né? Porém, depende. No sábado. Porém, depende. O que Pedro era antes de seguir Jesus? Pescador. E qual é a ordem que Jesus dá para Pedro? Quando ele fala assim, segue-me, o que Jesus fala para Pedro? Pedro, larga essas redes que eu quero te fazer um pescador de homens. Eu não quero mais que tu pesque peixes, eu quero que tu pesque homens. E o que Pedro faz aqui? Ele volta a fazer aquilo que ele fazia antes de conhecer a Jesus. É isso que acontece também. E já aconteceu isso com vocês também? Vocês, aqui na história, pelo que eu estudei, a gente tenta entrar na história um pouco, né? Eu percebi que os discípulos estavam frustrados. Eles estavam decepcionados. Tipo assim, nossa, eu pensei que finalmente eu iria viver com Jesus aqui na Terra para sempre. E eu não sei se já aconteceu com vocês também, de vocês, talvez para os novos batizados na fé, talvez pensar assim, nossa, a partir do momento que eu entrar na igreja, todos os meus problemas vão ser resolvidos, Jesus vai cuidar de tudo para mim, Ele realmente cuida, só que às vezes a gente deixa a desejar, a gente acha que Ele realmente vai fazer tudo, a minha vida vai ser um mar de rosas e eu não vou mais ter problemas. Aí quando você vê, vem a primeira decepção, a primeira frustração, o que você faz? Você se afasta. Você volta a pescar, você volta a fazer aquilo que você fazia antes de conhecer a Jesus. E é isso que Pedro faz, né? E agora eu vou contar uma breve história para vocês, que aconteceu comigo, que se encaixa na história. Esse ano, eu participei da missão Amazonas. E participar dessa missão foi um sonho. Eu digo que é um sonho e foi... É como se eu me senti também como se eu tivesse cumprindo um chamado que eu havia recebido com 10 anos ou 11 anos de idade, por aí. Como eu falei, eu sou natural de Belém, no Pará, e o Pará também pega ali uma parte da Amazônia. E eu lembro que no meu primeiro Campori, eu estava com 10 anos, eu estava com 10 anos, e a gente foi para Macapá, e a gente foi de barco, foram 3 dias de barco, e como a gente foi de barco, não tinha estrada, era só água, óbvio, né? Eu tive a oportunidade de visitar algumas famílias ribeirinhas. E eu lembro que com 10 anos eu já fiquei assim, caramba, que realidade diferente que elas vivem. E com 10 anos eu fiquei com aquele anseio assim de voltar para ajudar de alguma forma. E eu lembro que no barco o meu diretor, ele estava conversando com a diretoria, eu estava ali escutando. Eu acho que eu não mudei muita coisa, brincadeira. Mas eu estava ali escutando e eu lembro que ele falou assim, não, mas sempre tem missionários que ajudam a comunidade, fazem projeto. E eu lembro que eu fiquei, caramba, eu tenho que voltar aqui. Os anos se passaram, eu nunca tinha ouvido falar de missão para ir diretamente para o Amazonas, lá no Pará, isso quando eu morava no Pará. Aí o que acontece? Eu me mudo para o sul. Eu falei, agora é que vai ficar impossível mesmo, não tem como eu ir do sul, lá para o norte, é totalmente um extremo, né? E esse ano eu tive a oportunidade, e durante essa oportunidade que eu tive, assim, foi uma turbulência de coisas antes de eu ir de fato para a missão, aconteceu muitas coisas, e uma delas é que eu já estava muito empolgada para ir, desde o primeiro dia que eu fiz a inscrição no link, foi lá na vigília do ano passado, já estava muito empolgada. Eu entrei no grupo, o pastor mandou o link
que era para fazer a inscrição, para eles conhecerem os missionários. Não dava certo, de jeito nenhum, eu tentei de todas as formas, o meu link não ia para eles. E no último dia que ele deu o prazo, não deu também para mim, porque o meu irmão estava com dengue, eu tive que levar ele de ambulância para o hospital, e eu nem estava com cabeça para pensar em missão, estava com a cabeça focada no meu irmão. E eu já tinha aceitado que eu tinha perdido a oportunidade, seguir a vida, né? Mas eu lembro que o pastor, depois de um tempo, ele mandou a lista de missionários que foram selecionados para ir para a missão, e eu não estava nela, obviamente, eu não tinha me inscrito, né, de fato. E ele falou assim: pessoal que ainda está no grupo, se você não foi escolhido para a missão, você pode sair ou a gente vai remover você. E por algum motivo eu não saí do grupo. Eu fiquei lá, eu acho que eu esqueci, o meu irmão ainda estava doente, eu acho que eu estava com a cabeça nisso. Eu não saí. E eu vi que ele mandou no grupo assim, uns dias depois, né? Pessoal, houve uma desistência e surgiu uma vaga. Vocês conhecem alguém? Na hora eu fui lá no privado do pastor e falei: pastor, eu quero ir, mas eu não fiz a inscrição. Ele falou: Vitória, arruma as malas que você vai. Beleza. Ali eu fiquei muito feliz. Eu chorava assim, eu agradecia, porque eu sabia que eu ia estar realizando o meu sonho e ia estar cumprindo o chamado também de Deus. Ok. E eu lembro que o pastor mandou uma mensagem assim para mim. Ele perguntou assim, ele só perguntou isso e depois ele falou: beleza, arruma as malas que você vai. Ele perguntou assim: Vitória, você tem condições de agenda e financeira de ir? Aí eu falei: tenho sim. Mas eu não tinha condição financeira nenhuma de comprar uma passagem lá para o Amazonas, não tinha nenhuma, mas eu falei que sim. A fé já começou ali, né? Aí os dias se passaram. O pastor marcou uma reunião com os missionários que realmente estavam inscritos agora para ir para a missão. E lá nessa reunião, eu já estava com a cabeça assim: como é que eu vou comprar passagem? Como é que eu vou comprar passagem? Não tem como, não tem como. E lá na reunião, o pastor falou assim milhares de vezes: gente, não fiquem preocupados, porque fazer missão é uma coisa que o pessoal da igreja super, assim, abraça, eles ajudam mesmo. Não fiquem preocupados que vocês vão conseguir. E aquilo me confortou tanto. Eu criei tanta expectativa, assim, uma expectativa muito grande. E ali, eu lembro que ali, enquanto a gente estava na reunião, eu já abri, a reunião estava no celular, eu já abri o computador, fui para o Canva, fiz a minha arte e dali eu já comecei a divulgar em tudo, no Instagram, nos grupos da igreja. E eu criei muita expectativa nisso. E só eu vou colocar a minha mãe nessa história porque ela faz parte disso. Vocês vão entender no final. A minha mãe, ela estava afastada da igreja. Ela não estava fazendo nada de errado, mas ela estava afastada da igreja por alguns problemas. Algumas pessoas da igreja, talvez por julgamento, e ela resolveu se afastar. E eu estava orando fazia um tempo assim para minha mãe voltar para a igreja, e ela estava voltando. A gente estava vindo na igreja direto juntas e ela estava firme assim. E a gente estava assim numa conexão com Deus muito, muito, muito bonita assim. Eu e minha mãe, ela acordava, ela falava assim: vamos orar em família hoje, coisa que eu não escutava há muito tempo ela falando. E a nossa vida estava encaminhada assim. E agora voltando para o que eu estava contando para vocês. Eu criei muita expectativa, eu acho que mais nas pessoas, assim: nossa, vão super me ajudar. Não se escandalizem, tá? Eu já vou finalizar. Mas foi passando o tempo e eu não tive retorno das pessoas. É como se eu falasse, tipo assim, ninguém desse bola. Era incrível, assim. E eu acho que faltavam uns 3 meses para a missão acontecer. E eu já estava desesperada, porque passagem de avião é assim: quanto mais tu demora para comprar, mais caro fica. E cada dia que passava, eu falava assim: meu Deus, aumentou mais R$100. Cada dia o meu sonho assim ficava mais longe. Continuei a divulgação forte assim nos 2 primeiros meses. Divulguei, mandava nos grupos da igreja. E eu não tinha retorno, parece que ninguém dava bola. E eu comecei a me frustrar com a igreja. Me frustrei. Quem nunca, né? Quem nunca? E eu lembro que essa minha frustração, ela foi tanta, que eu comecei eu falava com minha mãe, né? Ah, mãe, está acontecendo isso, eu não estou conseguindo dessa forma.
o pessoal não está colaborando, ninguém é obrigado, mas, tipo assim, o erro estava em mim, eu criei muita expectativa que eu não devia. E Som, agora foi. Qual é a mãe que não se dói por um filho que está ali com um problema? Né? Eu não sou mãe, mas eu imagino que é. Som. Agora vai, eu acho. E a minha mãe escutava aquele meu choro, aquela minha angústia, ela via. E onde está o meu erro nisso? A minha mãe estava voltando para a igreja. Era um pedido que eu fiz muito assim para Deus, tipo assim, Senhor, eu quero ela na igreja. E quando eu falava das pessoas, eu não falava assim um nome específico, eu falava a igreja, tipo assim, mãe, aquela igreja ali, eu esperei muito dela e nada, assim, nada. Então, isso foi afastando a minha mãe. Por quê? Eu estava tão decepcionada com a igreja que eu comecei a parar de vir no culto. Eu não queria mais vir. Eu não queria mais, sei lá, eu acho que a frustração subiu tanto que eu não queria mais ver as pessoas daqui, né? E eu percebi, depois disso, né, depois de um tempo, que eu estava afastando a minha mãe, que eu estava como se... Sabe quando você recebe uma bênção e você não dá valor naquilo? Tipo, e depois que eu caí na real com isso, né? E no final, teve alguns sábados que eu não vim na igreja por conta disso. E eu lembro que faltava um mês para ir na missão. E eu já estava assim, nas últimas, tipo assim, eu não aguentava mais orar, pedindo para Deus para que Ele fizesse o milagre dele. E eu falava assim, Deus, eu já vi tudo que Tu é capaz de fazer, por que o Senhor não está mostrando? Por que o Senhor não me mostra? Eu sei o que o Senhor é capaz de fazer. Por que o Senhor não está falando comigo, não me responde? E era um silêncio assim, absurdo de Deus. E eu não entendia. E faltava um mês para a missão começar. Foi em junho. A missão era em julho. Em junho, a gente tinha que mandar as passagens para o pastor, para confirmar de fato que a gente ia para aquela missão. E eu não tinha comprado ainda. E eu lembro que durante esse um mês, da primeira semana de junho, eu cheguei para Deus e falei assim, olha, eu já cansei, eu não quero mais, eu não quero mais lhe pedir isso. Eu já fiz besteira, eu já estou afastando a minha mãe. Eu já falei mal dos irmãos da igreja para minha mãe. E eu não quero mais, eu reconheci meu erro. Eu vou continuar nos seus caminhos, eu me arrependo de tudo que eu fiz. Por ter afastado, de fato, assim, uma filha que estava retornando para o caminho do Senhor. Peguei, bati o martelo ali, eu falei, Senhor, a partir de hoje, eu não vou mais me esforçar, nem divulgar, e nem quero mais falar sobre missão para ninguém. Eu já aceitei que o Senhor não quer que eu vá. Se o Senhor quisesse que eu ia, o Senhor ia prover, só que eu acho que o Senhor não quer que eu vá. Um dia, passou, né? Um dia depois, eu estava falando com um casal aqui da igreja, e eles perguntaram para mim assim, tu já comprou tua passagem? Aí eu falei assim, não comprei ainda. E eles falaram assim, nós vamos comprar para ti. Aí eu fiquei assim, nossa, foi tudo em vão, tudo que eu fiz, sabe? Eu digo assim, da parte errada que eu fiz, sabe? Foi tudo em vão, eu poderia ter feito de outra forma, poderia ter insistido mais. E a gente negociou lá, a gente conversou, e eles falaram assim, a gente vai comprar de fato a tua passagem. No final deu certo. O que eu quero falar para vocês é mais a minha história. O que eu fiz com a minha mãe foi mais ou menos o que Pedro fez com os outros discípulos. Ele falou assim, vou pescar. E os outros discípulos foram com ele também. Quando a minha mãe estava afastada da igreja por conta de pessoas. Que acontece muito em qualquer igreja. Muitas pessoas saem da igreja por causa de outras pessoas. A minha mãe estava afastada por causa disso. Eu fui lá com a minha dor, com o meu problema, e
contei para ela e ela se doeu pela minha dor. E eu estava afastando ela. No final, ela ainda falou assim, tá vendo, Vitória? Existem pessoas boas ainda. E eu fiquei assim, nossa, foi uma lição de moral assim. Eu concluí que durante esses 3 meses, foram os meses que eu mais me consagrei assim a Deus. Eu lembro que quando o pastor falou para mim que eu iria para a missão, que eu tinha sido selecionado também, eu lembro que eu orei para Deus e falei assim, eu vou me consagrar para que tu me uses verdadeiramente lá na missão, de todas as formas. E eu lembro que eu me consagrei, eu fiz, assim, tudo direitinho, tentei, assim, ser tudo direitinho. E quando isso tudo acabou, depois da frustração, eu vi que foram os 3 meses que eu mais me apeguei a Deus e que valeu muito a pena, assim, e que Ele trabalhou muito a minha fé também. Depois disso, eu sei que, às vezes, a gente só precisa esperar e que o silêncio de Deus, às vezes, é uma resposta de amor. Ele já tem algo preparado mais para a gente, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas atitudes. Muito cuidado, porque elas podem... Às vezes a gente nem sabe, mas elas interferem na vida das pessoas de uma forma que a gente não tem noção. E Pedro falou assim, nós vamos pescar, eu vou pescar. Pedro falou assim, eu vou pescar. Os outros discípulos, nós vamos com você também. A gente nem sabe, mas a gente vai com você também. E uma coisa que eu aprendi esse ano também é que a gente é líder. Você pode até não ser um líder de ministério, um líder da igreja, um líder no trabalho, um líder na faculdade, em qualquer lugar, mas você é líder de você mesmo. E a nossa decisão, ela interfere muito. Uma atitude nossa, ela pode interferir muito na vida de uma pessoa. Você pode até achar que ninguém está te observando, que ninguém liga para você, mas sempre tem alguém que está ali pronto para seguir o teu exemplo, que está te observando, e a gente tem que ser um exemplo bom para as pessoas. E agora, voltando para a história da Bíblia, no verso 3, está falando assim, nada apanharam. Eles não pescaram nada aquela noite. Isso é muito difícil acontecer. Eu fui pesquisar sobre o mar de Tiberíades, é estranho esse nome, né? Tiberíades. E eu vi que ele era um mar cristalino, ele era calmo e ele era propenso para pescar naquela época. Era assim, para pescar ele era perfeito. Só que naquela noite os discípulos não pegaram nada de peixe. E vamos trazer aqui para a nossa realidade. Digamos que eles saíram para pescar no pôr do sol do dia anterior. 7 horas. 7 da noite, 8 da noite, 9, 10, 11, meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã. E não pegaram nada de peixe. Nada. E imagina ficar a noite toda tentando resolver esse problema. O problema da vida deles ali, né? Fugindo dos judeus. Já aconteceu isso com vocês também? Vocês tentarem resolver um problema e joga a rede de um lado, joga a rede de outro, na frente, atrás, e nada da resposta de Deus vir. Acontece bastante com a gente, né? E tem uma parte aqui, no versículo 4. No versículo 4, em algumas versões, está escrito assim, ao clarear da madrugada. Aqui na minha está ao romper do dia, mas ao clarear da madrugada, quando está clareando. Que interessante, né? Quando Jesus aparece, tudo clareia. Foi nesse exato momento que Jesus apareceu e falou, filhos, vocês têm alguma coisa para comer aí? Só que eles não reconheceram Jesus. Eu fico me perguntando, como é que eles não reconheceram Jesus? Eles passaram 3 anos ao lado de Jesus. Como que eles não reconheceram? É uma coisa assim que não entra na minha cabeça. Mas não reconheceram porque eles estavam tão distantes, tão preocupados em resolver o seu próprio problema, com suas próprias forças, que eles não reconheceram quem era o Mestre. E não lembraram que Jesus era o único que poderia salvar eles dali, tirar eles daquela situação. Mas mais interessante ainda é que no verso 5,
Jesus pergunta, como eu já falei, filhos. Isso aqui é o que eu fiquei assim, caramba, Jesus é muito incrível. Muito incrível. Jesus poderia chegar para os discípulos rasgando o véu. O que vocês estão fazendo? Por que vocês voltaram a fazer aquilo que vocês faziam antes de me conhecer? Vocês não sabem quem eu sou? Vocês não viram os milagres que eu fiz? Pedro, eu curei até tua sogra. Vocês viram Talita ressuscitar, Lázaro ressuscitar, a multiplicação de pães e peixes. Eu transformei a água em vinho. Vocês não lembram de mim? Vocês não me reconhecem mais? Por que vocês voltaram a fazer o que eu tinha ordenado para vocês não fazerem mais? Porque eu estou decepcionado com vocês. Jesus poderia ter chegado assim, mas é assim que ele chega? Não. Ele chega falando filhos. E esse é o Deus que muitas pessoas pregam aí fora. Um Deus que é tirano, carrasco, que quando você erra, quando você peca, Ele te julga, Ele te critica, Ele te afasta, Ele te rejeita. Mas o Deus que eu conheço, o Deus da Bíblia, não. É o Deus que me chama de filha quando eu erro, que te chama de filho também quando você erra. E Ele vai lá e perdoa os teus pecados. E essa pergunta que Jesus faz para os discípulos, tendes alguma coisa para comer? É uma pergunta que me lembra muito a pergunta que Ele faz para Adão e Eva no Éden. Jesus em nenhum momento Ele chega afirmando, vocês comeram da árvore do fruto que eu falei para vocês não comerem? Em nenhum momento Ele chega assim. Ele chega para Adão. O que fizeram? Para Adão e Eva. O que fizeram? Por acaso vocês comeram do fruto que eu disse para não comer? Em nenhum momento Ele afirma nada. Ele faz uma pergunta. E Adão responde o quê? A mulher que tu me deste. Ele coloca a culpa em quem? Em Deus. Porque quem criou a mulher foi Deus. Aí Deus vai para Eva e pergunta, o que fizeste? Tu comeste do fruto? Eva vai e responde, a serpente me enganou. Quem foi que criou a serpente? Deus. Ela terceiriza a culpa. E aí vai uma chave também, que Deus usa para se aproximar de nós, seres humanos. Ele usa perguntas, porque Deus precisa de uma ação nossa para se chegar a gente. Ele tem o poder de, digamos que, obrigar a gente a chegar até Ele, mas Ele prefere não interferir no nosso livre-arbítrio. Isso é incrível. E lá em Gênesis 3, depois de Eva e Adão terem culpado a Deus, lá em Gênesis 3, não precisa abrir, ele responde assim, tudo bem, a culpa é minha? Eu assumo a culpa, eu mato o cordeiro. Então Deus foi lá, matou um cordeiro e fez vestimentas de pele para Adão e Eva. Esse foi a primeira morte que houve no mundo depois do pecado. E lá na frente a gente vê o sacrifício que Jesus fez, não só por Adão e Eva, mas por todos nós, por Noé, por Jacó, por Esther, por todos nós. E ele foi o nosso verdadeiro cordeiro. Só que Jesus pergunta, tendes aí alguma coisa de comer? E por que ele pergunta, né? Eu fico me perguntando, por que ele pergunta? Ele não é Deus, ele não sabe de todas as coisas. É por isso mesmo, porque ele precisa de uma ação nossa. Ele quer que a gente fale com ele. E eles respondem não. Sabe o que Jesus quer falar quando ele pergunta isso para Pedro? E aí, Pedro, conseguiu resolver o problema da tua vida? Com as tuas próprias forças? Conseguiu? E eles respondem não, né? E o que Jesus faz? Ele fala assim, joguem a rede à direita do barco, que vocês vão encontrar. Vocês vão resolver esse problema de vocês vão encontrar peixe. Eu fiquei me imaginando na história assim, e se fosse eu, de verdade, se fosse eu chegaria para Jesus e falaria assim, Jesus, vem aqui. Olha só, eu estou aqui, desde ontem, eu passei a madrugada toda pescando. Eu já joguei a rede por todos os lados do barco. Como é que o senhor chega aqui, 5h30 da manhã, pedindo para que eu jogue a rede à direita do barco, sendo que eu já fiz isso 1 milhão de vezes? Como é que o senhor faz isso? Eu, Vitória, confesso que eu questionaria Jesus. Eu falaria assim, por que agora? Por que a noite toda?
Mas uma coisa que eu admiro em Pedro é que, apesar de todos os defeitos que ele tinha, que a gente conhece, Pedro ele era obediente. E, num ato de autoridade, ele jogou a rede à direita do barco e tão grande era a quantidade de peixe. Ele teve fé ali. E talvez eu esteja falando aqui com pessoas que estejam com a fé fraca. Deus já operou muitos milagres em sua vida, só que você acabou esquecendo. Foi o que aconteceu comigo também, o começo desse ano. E durante essa caminhada, você ali, que você tenta ter mais fé, você vai lembrando, Deus vai falando no seu coração, filho, filha, vai por esse caminho aqui, faz dessa forma aqui, e você vai lembrando do amor de Deus, das maravilhas que Ele já fez em sua vida, isso vai te dando coragem, ânimo, e você vai jogando a rede com mais fé, e quando você vê, a sua rede já está cheia de peixe também. E para encerrar, o último verso 9, está escrito assim: ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. O que tinha na praia? O problema dele já estava lá na praia resolvido com Jesus. E o que Jesus está querendo dizer aqui, eu acho que o que Jesus estava querendo dizer de fato para Pedro era: Pedro, era só olhar para a praia, já estava tudo pronto, era só olhar para mim. Eu já tinha preparado a fogueira, eu já tinha preparado o peixe, eu já tinha preparado o pão, era só olhar para a praia. Para que essa angústia? Para que essa correria de passar a noite toda pescando? Era só olhar para mim. Eu já estava tudo pronto. E às vezes a gente acha que com a nossa maturidade, eu digo assim para os mais velhos e para os mais novos também, porque às vezes a gente jovem, a gente acha que já sabe de tudo, né? A nossa mãe fala assim, olha, não é bem assim. A gente vai lá e responde, não mãe, isso daí é do seu tempo. É assim sim, as coisas mudaram. E a gente vai lá e quebra a cara. Eu acho que já aconteceu aí com os jovens. Comigo já aconteceu algumas vezes. Mas às vezes a gente acha que com a nossa maturidade que a gente tem, a gente consegue resolver alguns problemas da nossa vida. Só que, na verdade, sem Jesus a gente não consegue. E às vezes demora para a gente entender isso. E Jesus, Ele quer resolver nossos problemas. Ele quer de fato resolver. Ele não gosta de nos ver angustiados. Ele gosta de ver a gente feliz, sem problemas. É claro que a gente vai ter problemas, mas Ele gosta de nos ajudar a resolver eles. E sabe o que Jesus quer dizer para a gente hoje? Filho, filha, olha para a praia, já está tudo pronto. Eu já preparei tudo para vocês. Não tem para que se angustiar, já está tudo pronto. E vou só hidratar a garganta. Agora, nesse momento, eu sei que todo mundo aqui tem problemas. Eu vou fazer um momento que eu vou dar 1 minuto para vocês. Vocês vão refletir sobre um problema que vocês têm, que vocês acham que é impossível. Talvez uma pessoa que vocês já estão orando há muito tempo para essa pessoa, quem sabe, está na igreja. Só que você não tem resposta, ou um problema, talvez uma oferta de trabalho, qualquer coisa. Vai do seu coração com Deus. Eu vou dar 1 minuto para vocês orarem, se concentrem nisso. Entreguem esse problema para Deus, porque Deus é o Deus do impossível. Tenham fé nele, porque Ele vai resolver esse problema se for da vontade dEle. E se não for, que a gente possa aprender a confiar mais em Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vou dar esse 1 minutinho para vocês, e no final eu vou encerrar com uma oração juntos.
Oremos. Senhor, muito obrigado, Pai, porque mais um dia estamos vivos aqui na Tua presença. Obrigado por todo o Teu cuidado, Teu carinho, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Nós acabamos de colocar alguns problemas nas Tuas mãos e a gente decide colocar fé em Ti, Pai, porque a gente sabe que o Senhor é poderoso. A gente sabe que o Senhor é o único que pode resolver algumas coisas na nossa vida, Pai. Nos ajude a ter mais fé, a confiar mais no Senhor. Cuide do nosso coração, nos abençoe, nos dê uma boa semana também. E eu te peço também, Senhor, que se tiver alguém aqui hoje que esteja angustiado, ou que já está sofrendo há muito tempo por algum problema, que o Senhor venha tirar esse problema do coração da pessoa. Que o Senhor venha trazer conforto, alento, e que a gente possa sempre lembrar, Pai, das maravilhas que o Senhor já fez na nossa vida. Fique conosco, que a gente possa ser luz aqui neste mundo. Nos guie sempre pelo Teu caminho, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.